Tem aqui hoje um e-mail, gente, que eu fiquei muito comovido quando li. Olha que interessante. Muito embora ela esteja se sentindo um pouco culpada depois que tudo passou. Ela: padre, eu assisto sempre o programa de direção espiritual e a cada dia tenho renovado mais a minha alma com o programa. Tenho uma história um pouco triste para contar para o senhor. Moro aqui em Cruzeiro do Sul, no Acre. Eu sou enfermeira e trabalho em Guajará, no estado da Amazônia. Uma cidade que acompanho, uma cidade que trabalho há 4 anos como enfermeira. Faço visitas há pelo menos 1 ano e meio e tenho acompanhado uma senhora que é idosa, deficiente física, que morava com a filha e que estava bastante abandonada. Cansada de ver aquela situação, fiz um relatório e encaminhei para o serviço social, que nada fizeram pela senhora. Então eu mesmo resolvi procurar os vicentinos para levar a senhora para morar lá. E a filha me deu consentimento, a filha da senhora me deu consentimento. E eu a levei, pois a mesma estava bastante debilitada e fraca. Padre, ela ficou 1 mês nos vicentinos. Ia visitá-la todos os dias, nos finais de semana, levava presentes, frutas, carinho. E essa senhora, padre, faleceu. O quadro de saúde dela piorou muito. Ela ficou lá 1 mês e ela faleceu. E eu estou me sentindo muito culpada de ter retirado essa senhora da casa dela. Me afeiçoei muito a essa senhora, padre. Estou achando que errei em ter interferido na sua vida, em ter retirado de sua casa. Por gentileza, me ajude. Minha filha, eu acredito, claro que o que a gente pode acessar da história é muito pouco, né? É só o seu relato. Se talvez a gente conversasse pessoalmente, a gente entenderia um pouco melhor o sentido de você estar sentindo-se culpada. Mas o que a gente, na verdade, tem que pensar é que a gente passa pela vida da pessoa e você só quis fazer o bem. Então não tem que ter culpa, não tem que ter arrependimento. Se você tivesse movida por uma maldade que fez parecer bondade aos olhos dos outros, né? Porque às vezes acontece isso. Em muitos momentos a gente é mal parecendo ser bom. E a gente sabe que está sendo mal. Porque você está arquitetando as coisas de maneira maldosa. Você está querendo muito mais pensar no seu bem do que no bem do outro. Mas aqui, pelo que me consta, você estava inteiramente preocupada, né? Não havia um outro interesse, senão que essa senhora tivesse dignidade nesses últimos momentos da vida dela. E acho que você tem de agradecer a Deus por ter tido a coragem de fazer alguma coisa por essa senhora. A gente sabe, minha gente, que a velhice ela é muito dolorosa quando a gente não tem. Nós estamos experimentando isso nos dias de hoje. Volto à questão anterior. Nós estamos cada vez mais estranhos a nós mesmos, inclusive quando o assunto é idade, velhice. Nós estamos desaprendendo de ver na velhice um processo natural. A gente está desaprendendo até de morrer, né? Eu fico assustado, com todo respeito a quem pensa diferente de mim, eu fico assustado cada vez que eu entro no hospital e eu vejo dentro da UTI pessoas que já não têm mais nenhuma qualidade de vida, ligadas a aparelhos, um sofrimento que, vou te dizer uma coisa, eu particularmente não entendo. Que a medicina se esforce para qualificar a nossa morte, né? Dar qualidade, para que a gente sofra menos, para que a gente não sinta dor, tudo bem. Agora, estender essa vida a qualquer custo, você olha, eu estive agora muito recentemente, num prazo curto, umas 5, 6 UTIs, eu fui fazer visitas, e eu vou dizer uma coisa, eu fico assustado com o que virou a vida humana hoje. Primeiro que o ser humano não tem mais possibilidade de decidir nada, né? Ele já está inconsciente há muito tempo e as pessoas estão decidindo ali manter aquela estrutura funcionando a custo de quê? Não estou dizendo que nós temos de desligar os aparelhos, eu estou dizendo que a gente tem que evitar muitas vezes essa manutenção de uma vida que já deixou de ser vida há muito tempo.
Ou até mesmo dar ao paciente o direito dele decidir, olha, eu quero sim estender o meu tratamento até o final. Ou então eu quero ter o direito de morrer naturalmente. Não é verdade? Eu quero ter o direito de morrer dentro da minha casa, com os meus familiares, tendo consciência do meu sofrimento, da minha luta. Isso não é suicídio, não. Suicídio é a gente ir lá e desligar a máquina depois. Agora, negar à pessoa, sabe que às vezes falta essa explicação, né? Ninguém vai nos dizer, olha, essa cirurgia não vai resolver nada, ela só vai retirar a sua qualidade de vida, a situação não tem cura. Falta alguém dizer a verdade para nós. Eu, particularmente, minha gente, acho que essa reflexão precisa ser feita em casa. Antes que as coisas fiquem assim, antes que os nossos entes queridos fiquem trancados de maneira, por mais que eles sejam cuidados do ponto de vista médico, hospitalar, mas afetivamente, quando os nossos pacientes são abandonados dentro dessas UTIs a qualquer custo, só para quê? Para dizer que está vivo? Um vivo que nunca mais nos olha nos olhos, um vivo que nunca mais tem o direito de comer algo que gosta, submetido muitas vezes a um sofrimento desumano. É muito triste. E a gente precisa pensar isso. A velhice está sendo para nós um problema. E é lamentável que seja assim. Porque não deveria ser um problema para nós. Nós deveríamos ter condições, né, de acolher os nossos velhos e dar a eles dignidade. Para que vivam bem até o momento final. Porque também a morte não pode ser o oposto da vida. Não, a morte é uma passagem. O oposto da morte é o nascimento. A vida é sempre vida. Agora, quando nós pensamos que nós estamos indispostos à doença dos nossos avós, que nós estamos indispostos ao sofrimento dos outros, alguma coisa está errada nessa sociedade. E essa reflexão precisa passar pelos altares, minha gente. Essa reflexão precisa passar pelas igrejas. Porque nós estamos vivendo assim. E o Evangelho tem de ter uma conexão com a vida. O Evangelho precisa orientar o jeito como nós tratamos os nossos idosos. Então eu acredito, minha filha, que você não tem de ter sentimento de culpa, não. Você fez o que seu coração mandou naquela hora, e com o consentimento da filha. Se você levou para um lugar em que essa senhora pudesse ser melhor cuidada, melhor alimentada, ótimo. Ótimo. É isso mesmo que tem de ser. É assim que a gente tem de fazer, socorrer quem precisa do nosso socorro. Ah, mas eu não tenho nada com isso. A partir do momento que você viu o sofrimento do outro, você tem sim, pelo comprometimento cristão. Se eu passei ali naquele lugar e vi que há alguém que está sofrendo e eu posso fazer alguma coisa, eu estarei pecando se não fizer. Pode dizer, minha gente, eu não estou defendendo a eutanásia não, viu? Para voltar ao assunto anterior, para não ser mal interpretado. Porque o povo é muito cruel com a gente que faz programa de televisão e que fala toda hora. Eu estou dizendo que é muito cruel a manutenção de uma vida que não é vida mais. Estou dizendo que é cruel muitas vezes o paciente não ter o direito de saber o tratamento que ele vai viver. Porque às vezes ele está lá na UTI, é porque ninguém nunca disse a ele que aquela cirurgia que ele iria fazer, ele talvez nunca mais retornasse dela. E ficaria inconsciente num processo totalmente desnecessário, enfim, de uma falta de dignidade. É uma questão muito séria, que é dos dias de hoje, que nós não temos resposta para tudo, né? A tecnologia, ela nos impacta, ela causa um impacto muito grande na sociedade o tempo todo. Porque hoje você tem recursos para manter um ser humano, fazer um tratamento que antes você não tinha. Então o tempo todo, essa reflexão moral, ética, cristã, precisa acompanhar tudo isso. Eu acho que a gente, e antes de tudo isso, há um valor inegociável que é a vida. Mas a gente também precisa pensar o que nós compreendemos por vida. O que é ser vivo, o que é estar vivo.